Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Começamos essa edição falando das interdições nas rodovias de todo o país. Ao menos 18 pontos de bloqueios foram registrados no Brasil na noite de ontem, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. 11 pessoas foram presas e 50 manifestantes foram encaminhados para a Polícia Judiciária para prestar esclarecimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as interdições atuais apresentam características mais violentas, com queima de pneus, disparo de arma de fogo nos caminhões, tentativa de explosão, entre outros atos criminosos. A polícia informou ainda que tem até caminhoneiros sendo agredidos com suas cargas sendo jogadas aí na rodovia. Mudamos para a economia. A intenção de consumo das famílias aumentou e registra o maior patamar desde o início da pandemia. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, cerca de 40% dos brasileiros pretendem comprar produtos relacionados à Copa do Mundo. Impulsionada pela Copa do Mundo e pelas festas de fim de ano, a intenção de consumo das famílias no Brasil avançou 1,3% em novembro, na comparação com o mês anterior, e chegou a 89 pontos. É o maior patamar desde o início da pandemia de Covid-19. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, no mesmo mês do ano passado, o indicador registrava 73,4 pontos. Os dados mostram que o setor está acelerando desde julho. O resultado positivo em novembro foi puxado principalmente pela intenção de compra dos brasileiros para a Copa do Mundo, que começou neste domingo. De acordo com o levantamento, 36% dos consumidores pretendem adquirir produtos relacionados ao Mundial de Futebol. A expectativa é da movimentação de R$ 1,5 bilhão no varejo. O estudo mostra que os consumidores pretendem adquirir roupas, alimentos e bebidas e também comprar televisores. Além da Copa, as festas de fim de ano também aumentam a expectativa do consumo das famílias brasileiras em novembro, desde a Black Friday até o Natal. Por isso, o índice que mais cresceu em novembro foi o de nível de consumo atual, com uma alta de 3,1% no mês. Vamos falar de saúde. O Instituto Butantan detectou pela primeira vez aqui no Brasil a sublinhagem BN.1 da variante Ômicron do coronavírus. A amostra foi coletada no dia 27 de outubro em uma mulher de 38 anos, moradora da cidade aqui de São Paulo. Em nota, o Instituto informa que a sublinhagem foi encontrada pela primeira vez na Índia, em 28 de julho. E a maior incidência dessa sublinhagem acontece nos Estados Unidos, no Reino Unido, Áustria e Austrália. Os especialistas do Butantan pontuam, no entanto, que ela não é uma variante de preocupação, ou seja, não é monitorada pela Organização Mundial da Saúde e não deve causar grande impacto. Em São Paulo, especificamente, novas variantes já estão em circulação. E ainda falamos de coronavírus, só que agora na China. O país registrou nesta terça-feira um recorde de novos casos de Covid-19. Pequim tem vivido um surto da doença e um endurecimento das restrições. Diante desse novo cenário, medidas rigorosas, como o fechamento de escolas, restaurantes e a volta do teletrabalho foram anunciadas hoje. A China registrou nesta terça-feira 28 mil novas infecções por Covid-19, um número muito próximo ao recorde histórico que foi registrado no início da pandemia. Em Pequim, os casos passaram de 620 no domingo para 1.438 nesta terça, um recorde para a cidade. Mesmo com o número de casos aumentando, as mortes por Covid-19 na China seguem baixas se comparadas com o cenário internacional. Foram 5.231 vítimas desde o início da pandemia. A segunda maior economia mundial mantém a política de Covid-0. A ação, embora tenha gerado bons resultados no país, continua abalando a economia e a imagem internacional da China. O país havia anunciado em 11 de novembro a flexibilização de algumas medidas anti-Covid para otimizar o impacto econômico e social das medidas de saúde. Algumas cidades chegaram a cancelar os testes em larga escala de Covid na semana passada.
mas voltaram a retomar as medidas, alegando dificuldades para controlar a transmissão da variante Ômicron. E ainda no destaque internacional, pelo menos 8 pessoas morreram após a queda de um avião bimotor na cidade de Medellín, na Colômbia. A queda de um bimotor na cidade colombiana de Medellín deixou nesta segunda-feira um rastro de destruição e mortes. Todas as pessoas a bordo da aeronave não resistiram ao acidente, que ocorreu em uma área residencial. Vídeos divulgados pela prefeitura mostraram um grupo de socorristas removendo escombros de um prédio parcialmente destruído. O avião teve uma falha de motor no momento da decolagem. O piloto, infelizmente, não conseguiu manter o avião e ele caiu nesse setor, que é Belém Rosales. Como já disse, eram 8 pessoas. 8 corpos foram identificados no local. Como he dicho, se trata de 8 personas. Lamentablemente todos han sido ya, digamos, los cuerpos, 8 cuerpos han sido identificados en el lugar. A área onde o avião caiu fica próxima do aeroporto Olaje Herrera, destinado principalmente a cobrir rotas locais. Com quase 3 milhões de habitantes, Medellín é a segunda cidade na Colômbia mais visitada por turistas, atrás de Bogotá e à frente da caribenha Cartagena. Bom, e antes de encerrar, a Polícia Federal informou recentemente que a emissão de passaportes está suspensa por falta de recursos. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. Vamos acompanhar. A emissão de passaportes está suspensa no Brasil desde sábado. Em nota, a Polícia Federal informou que a medida foi tomada por falta de orçamento para as atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem. O agendamento para esse tipo de atendimento pode ser feito normalmente, mas não há previsão para a emissão do documento. Quem passou por atendimento nos postos presenciais até o dia 18 de novembro vai receber o passaporte normalmente. Já quem pagou a taxa, mas não fez o atendimento, também precisa esperar. E olha, não há prazo para a retomada da emissão dos passaportes. A Polícia Federal destacou que os passaportes de emergência continuam sendo emitidos. Esses documentos são válidos para casos de doença, desastres naturais e proteção de patrimônio. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Muito obrigada pelas informações. Olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 13h. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.